Seja você mais uma vez bem-vindo ao Nossas Letras e Algo Mais. Nosso canal está aqui para o estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Êxodo, a lição número 11, que tem o título Apostasia e Intercessão. No estudo de hoje nós vamos ver que, apesar de um Deus muito presente, o povo se deixa levar pela apostasia, por uma falsa adoração e comete pecado contra Deus. E veremos também como Moisés agiu em favor do povo, intercedendo por ele. Fica com a gente no estudo de hoje. E aqui mais uma vez, amigos queridos, aqui o Anderson e a Ruth, tudo bem com vocês, né? Tudo bem, boa noite, pessoal. Maravilha. Antes da gente fazer aquele nossa rotina inicial, aí eu gostaria só de lembrar que a gente tem um sorteio, né? Para fazer, nós vamos fazer logo o sorteio e a gente dá continuidade ao estudo, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de citar aqui algumas pessoas que fizeram parte da comentários da lição passada e vem sempre nos acompanhando nos estudos. O Neudes Fraga, Miriam Silva, Carlos Simões, a Gorete Cavalcante, Daniele Moreira, Margarida Ferreira, Fátima Lima, da IARD Nova Vida, da cidade de Pintibu, Paraíba. E eu fui dar uma olhadinha lá, praias belíssimas, viu? A Rosana, da Igreja Central de Petrópolis, Rio de Janeiro, a Adriana, de Ijuí, Rio Grande do Sul, Elisa Richard, de Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro, a Marta Belarmino, essa mais de próxima, né? A Marta é daqui. É a Martinha, A Martinha. O Aparecido Ângelo, de Goiôerê, Paraná, a Darvinha, o Everton Souza, que é aqui da Igreja do Monte Castelo, Dona Sarete Mero, o seu Francisco Gomes, enfim, são várias pessoas que nos acompanham. E como semana passada nós, a princípio, íamos sortear o livro Os Escolhidos, na verdade, Patriarcas e Profetas, a Ruth no final também mandou sortear o livro Os 10 Mandamentos. Então eu vou aqui dar o nome do pessoal que vai participar e o nosso oficial aqui, né? É o homem que abençoa alguém com um livro. É o Flauber. Aí, Flauber. Pode ir lá? Pode ir lá. Pode. Uma misturadazinha aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Quem vai ganhar esse livro? Neudes Fraga. Pronto, acho que foi o que nos fez se eu não me engano, foi um dos primeiros comentários, viu? Então, Neudes, nós vamos entrar em contato com você e aí você vai receber, nós vamos, obviamente, pegar o seu endereço, você vai receber esses livros que foram sorteados aqui por nós hoje, né? Para darmos início ao nosso estudo, então eu convido a Ruth para que ela faça uma oração. Bondoso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa liberdade que temos ainda de abrir Tua Palavra, de estudarmos, ó Deus, com toda liberdade e aprendermos sobre Ti, sobre o Teu amor, a Tua justiça e a Tua bondade. Ilumina-nos, Senhor, e dá-nos o dom do Teu Santo Espírito. Abre também a mente e o coração, Senhor, daqueles que entrarão em contato com esses estudos. Que o Teu santo nome seja honrado, Pai. E que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Te pedimos em Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como eu já havia dito, lição número 11, apostasia e intercessão. O verso para memorizar dessa lição está em Êxodo 32, de 31 e 32, né? Êxodo capítulo 32, versos 31 e 32. E diz o seguinte: Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escrevestes. E, como de tradição, a gente faz uma breve leitura desse início da lição, que diz assim: Moisés se ausentou do acampamento de Israel por 40 dias. O que aconteceu? O povo se afastou de Deus e adorou um ídolo, um bezerro de ouro. Depois de tantos sinais e milagres, como ele, o povo, pôde fazer isso? Poderia haver muitas respostas e provavelmente alguma verdade nelas. E aí vem vários questionamentos. Será que os hebreus não compreendiam quem é Deus?
ou aquelas experiências com Deus foram ofuscadas por seus desejos pecaminosos. Eles não valorizaram o que Deus havia feito por eles, mas em vez disso achavam que mereciam tudo aquilo. O entendimento deles, do povo, estava distorcido, manchado por sua antiga mentalidade pecaminosa? Ou eles eram ingratos em relação às ações misericórdias de Deus? Eles também se esqueceram dos atos poderosos de Deus, né, ao longo do tempo? Ou tudo isso poderia ser atribuído a uma liderança fracassada de Arão? Enfim, o contexto aqui, que a gente vai estudar no capítulo 32, é exatamente o quê? A gente tem que entender que em Êxodo 24, né, Moisés já havia tido com Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos aquele contato com Deus, eles cearam com Deus, e aí Deus ele já havia dado, já tinha passado os 10 mandamentos a Moisés, e aí do capítulo 24 de Êxodo até o capítulo 31, Moisés ele passa um intervalo de 40 dias, somente Moisés, com Deus no Monte Sinai, e ali a gente vê dentro desse intervalo o quê? Deus apresentou para ele as orientações para a construção do tabernáculo, né? Aos moldes do tabernáculo celestial, ou seja, do santuário celestial. Apresentou também para ele como deveriam ser todos os desenvolvimento de todos os trabalhos, né, do tabernáculo, do santuário. Apresentou, inclusive, com extremo detalhe, como deveriam ser feitas as peças, quem deveria ser feito as peças. E nesse intervalo, obviamente, o povo ficou sobre a liderança de Arão, né? E aí a gente já vai iniciando aqui para a lição do domingo, que ela tem um título que é a liderança fracassada, né? E aí remete fala para, só lembrando, né? No capítulo 32 de Êxodo, que é o que a gente vai estudar, nos versos 1 a 6. E aí, Êxodo 32, dos versos 1 a 6, diz assim: O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam para mim. Então o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir, né? E a lição questiona, né? Aqui para o meu amigo Anderson. Uhum. Como foi possível que Arão ele falhasse como líder de uma forma assim tão gritante, né? A gente, quando se depara com esse relato, a gente vê uma das coisas que o ser humano ele enfrenta desde que ele começa a ver o que a gente chama de engenharia social, que é a questão da pressão de grupo, né? Principalmente sobre a questão da liderança. Quando a gente desde criança, a gente é ensinado a gente ter a aceitação dos nossos pais. São as primeiras pessoas que a gente aprende ali a entender o que é certo, o que é errado. Quando a gente faz algo bom, eles sorriem, né? E quando a gente faz algo ruim, eles nos reprovam muitas vezes com palavras ou até com um olhar. Mas muitas vezes a gente vai crescendo e a gente vai percebendo que existe um ciclo muito maior, que é o mundo exterior, que não é só o nosso ciclo familiar. E muitas vezes a gente quer a aprovação de tudo, né? E de todos, né? Como assim de tudo e de todos? De tudo porque a gente quer fazer tudo que muitas vezes as pessoas querem que a gente faça e queremos ser aprovados por todos.
Só que muitas vezes a gente se esquece de que em primeiro temos que ser aprovados, que é por Deus. E Arão, quando ele cede a essa pressão, né? Talvez ali uma mistura aí que a gente possa imaginar assim, né? A questão do medo, de uma revolta do próprio povo contra ele. Muitas vezes a gente tem que levar esse fator também. A gente é ser humano. Quando a gente vê um motim, um cara de gente assim, falando pelas nossas costas e tal, você fica dizendo assim, o povo quer isso, vamos fazer o que o povo quer, né? E muitas vezes tem uma frasezinha muito perigosa, né? Que a gente sabe que não é bíblica, mas todo mundo fala, a voz do povo, a voz de Deus. Já viu essa frase? É muito perigosa essa. E talvez Arão ali se esqueceu que a voz do povo, de fato, ali não era a voz de Deus. E ele cedeu àquela vontade do povo de voltar a algumas práticas de adoração, de idolatria, que não pertenciam aos estatutos, né, eternos que Deus tinha deixado aí nos 10 mandamentos. Ele deixou bem claro. Ele não queria deixar nada subjetivo. E o objetivo de Deus, como já foi falado aqui no início desse estudo de hoje, era habitar no meio do povo. Ele queria não só habitar ali na questão do tabernáculo, mas ele queria também que os seus estatutos, que o seu caráter tivesse escrito no coração do povo. E isso que a gente vai ver sobre essa questão de apostasia, quando a gente vê alguns versículos da Bíblia conforme a ira tanto de Deus quanto de Moisés. Por que isso exigiu tamanha energia, tamanho sentimento tanto de Moisés para com Deus, de ira para com aquela atitude do povo? Porque ele era uma afronta direto a tudo que Deus representava e de tudo que Deus já tinha feito pelo povo. E quando você junta essas duas coisas, você olha e fala assim, aonde é que esse povo quer chegar com isso? E é por isso que essa questão de apostasia, que Arão ali, sobre a figura do líder, que deveria ser uma figura, né, ali forte, né? Forte, exatamente. E ele cedeu. Ele não foi esse líder forte. Ele foi uma pessoa ali que ele mais talvez ali... A palavra do líder pesa muito. Talvez ele, com a atitude dele, ele tinha mais influenciado, talvez alguns que estejam ali até meio balanceados, sabe? Assim, não, então acho que isso não é certo não. Mas se ele tá falando, então o líder, quando ele fala, ele tem uma relevância de puxar para a balança aqueles que talvez estejam indecisos, que não queriam fazer e tal. Porque a gente para analisar, às vezes, que a gente acha que todo mundo ali estava, mas sempre no meio tem aqueles que estão em cima do muro. E quando o líder fala, esses daí são arrebanhados, muitas vezes, para o lado errado. Se a gente observar aqui como é que começa o verso, né? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão. Esse povo não olhava para Arão como um líder para eles. O líder para eles era Moisés. Como eles não viram a presença de Moisés, eles disseram, estamos sem líder. Aí chega para Arão e diz, né? Você agora faz para nós. Até que ponto ele foi ameaçado de morte, de agressão? A Bíblia, eu procurei assim, um verso dentro desse capítulo 32 que me desse certeza sobre isso. Das duas, uma. Ou Arão realmente foi ameaçado e temeu pela própria vida, ou Arão era realmente covarde e tímido. A ponto de não ter a própria atitude. Por que eu digo covarde e tímido? Porque lá na frente, quando Moisés chega e que Moisés vai repreendê-lo, o que ele diz? Ele mente, né? Eu não sei como é que apareceu esse besouro, esse bezerro. Eu simplesmente fundi, joguei e ele apareceu. Quer dizer, o pecado, ele desencadeia. Né? Primeiro foi o pecado da idolatria, depois foi o da mentira. Então, assim, havia um problema sério em Arão. Talvez de covardia, aquela covardia que a própria Bíblia condena, que ela fala dos tímidos, né? Que não, os covardes não herdarão o reino dos céus. Covarde aqui não é aquela pessoa que é tímida, retraída, de não ter coragem. É o covarde diante da questão do testemunho, né? Aí eu fico pensando também, olha as ações que ele teve que tomar. Ele disse assim, Arão não os conteve. Aqui diz, Arão não os conteve, deu ordem para trazerem recursos, ele fundiu e ele ainda deu forma ao bezerro.
Quer dizer, de uma forma ou de outra, Edificou um altar. ele ainda edificou um altar e ainda quis... Olha como é que ele tinha a cabeça confusa, porque ele ainda disse assim, amanhã faremos uma festa ao Senhor. Ao Senhor. Aí, o que é que ele fez? Ele rebaixou, porque não fez nenhuma imagem de um ser humano. Ele reproduziu uma criatura sem a imagem de Deus. E uma criatura que representava os deuses egípcios. Porque parece que tinha a deusa vaca e tinha o deus touro, né? E eles resolveram fazer o bezerro. A grande verdade é que eu acho que nem todo mundo compactou com aquilo. Que quando Moisés chega e Moisés manda tomar uma decisão, e que eles tomam a decisão, significa que eles não estavam participando. Porque se você observar, quando Moisés desce, Moisés funde o bezerro, mistura funde até o pozinho de ouro, joga na água e dá para o povo de Israel beber. Depois eu vou falar sobre isso daqui. Tá certo. Entendeu? Não vou entrar não, que é mais lá na frente. Mas para você ver como e a gente vai entender por que nem todos estavam compactuando com isso aí, por causa desse gesto de Moisés, de dar água para beber. Assim, e um outro detalhe, né? Quando a gente vai para Êxodo 4, versículo 27, tem assim, ó, o Senhor disse a Arão, vá encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi e o encontrando no monte e o beijou. O que é que diz isso? Arão conhecia a voz do Senhor. Então, o Deus não era desconhecido para Arão. Ele conhecia a voz dele, já está aqui desde Ele estava na ceia. Ele estava na ceia com ele, não é isso? E aí... Ele viu as manifestações de Deus lá no Egito para libertar o povo. Ele foi até comissionado por Deus para a princípio falar, Tem né? uma coisa também muito curiosa, né? A gente analisar aí, que assim, muitas vezes a gente acredita falsamente que tudo que tem a gente a ver com coisas que produzam no ser humano, alegria, prazer, felicidade, mesmo que a princípio eles não entendam que seja algo temporário, é algo bom. Essa questão de ser algo bom, né? O pessoal fala muito, né? Se faz bem, que mal tem, né? Essa questão. Por que eu tô tocando nisso? Porque todo esse cenário de idolatria produziu no povo uma reação que a própria Bíblia diz aqui, que ele diz assim, ó, o povo, ele Se embriagava, né? se assentou para comer, beber e se divertir. Ou seja, você está vendo aí que a pessoa pode dizer assim, opa, produziu aqui uma festa. Tanto que Moisés, quando desceu, que ouviu o alarido do povo, ele disse, opa... Não é mais de guerra. Josué que disse que era guerra, né? Aí disse, não é de guerra, não. Exato. O povo está em festa. Está em festa. Então, você vê aí, o barulho era tamanho, né? Vamos dizer assim, a alegria, que alguém pode dizer assim, como é que pode produzir isso alguma coisa ruim? E tem muitas vezes pessoas... no nossa contemporaneidade, produzindo, né, espetáculos de adoração que produzem todo tipo de alegria, de sentimento, de euforia. Mas não passa de emoção, mas não é adoração, né? E aí você tem que ter essa definição bem clara, que nem tudo o que ali aparenta ser de fato. Na verdade, houve um conjunto das duas coisas, né? Foi o pecado do povo e o pecado de Arão. E a própria Bíblia, quando Deus fala que é aquela mistura, o misto de povo. Então, entre aqueles que tinham saído do Egito, saiu um grupo de pessoas que não pertencia ao povo aos hebreus. Era gente que era escravo, que foi libertado junto, né? Êxodo 12:38 diz, saiu também com eles um misto de gente. Né? Ou seja, qual é a lição para a gente? O espírito de apostasia, né, foi gerado por esse povo. Então, para a gente... O que é que a gente pode extrair disso daqui? Sem tirar a culpa dos hebreus, né? Mas sempre, no meio do trigo, sempre tem o joio. Então, para a nossa realidade hoje é o quê? Não cabe a nós julgar quem é joio, quem é trigo. Não cabe a nós apontar quem é joio, quem é trigo. Mas cabe a nós ficar atento para que, sempre que aquele quer nos levar para caminhos que se distanciam dos princípios do Senhor, a gente não... digamos assim, cair nessa conversa e fazer como a Ruth falou,
a gente não vai tirar a culpa dos hebreus, mas entre esse povo misto que talvez tenha estimulado, os hebreus foram... Porque eu fiquei me perguntando, sabe, se Arão tivesse tomado outra posição. Se Arão tivesse dito, não, vamos aguardar Moisés, o Senhor não nos libertou até aqui para tirar a vida de Moisés, Moisés vai voltar, nós não vamos adorar outros deuses, vocês viram lá, se Arão tivesse aproveitado para relembrar o povo a vitória de Deus sobre os deuses do Egito, né? Qual teria sido a reação? Será que esse povo teria agido como agiu, caído em tamanho pecado? Né? Fica o questionamento, né? Até que ponto foi realmente assim, a responsabilidade de Arão? Uma coisa é certa. O certo seria ele ter impedido o povo de não ter ajudado, como ele ajudou, né? Eu me lembrei de um texto do livro Testemunhos Seletos, volume 2, só um parágrafozinho, ele diz assim, haverá algumas quedas terríveis por parte dos que cuidam estar firmes pelo fato de possuírem a verdade. Mas não a tem, porém, tal como é em Jesus. Um momento de descuido pode imergir uma alma em irreparável ruína. Um pecado leva ao segundo, e o segundo prepara o caminho para o terceiro, e assim por diante. Cumpre-nos, como fiéis mensageiros de Deus, rogar-lhe constantemente que nos guarde por seu poder. Se nos desviarmos uma polegada que seja do dever, estamos em risco de seguir avante na senda do pecado que terminará em perdição. Há esperança para cada um de nós, mas unicamente de um modo, e este é ligar-nos a Cristo e exercer toda a energia para atingir a perfeição do seu caráter. O que está dizendo aqui? Que só Jesus, por conta da natureza dele, é capaz de se manter firme na verdade. Porque ninguém pode... Ele mesmo diz, quem pode me induzir ao pecado? Né? Nós temos uma natureza caída. Essa era a natureza de Arão. Entendeu? Essa é a natureza de Arão. E ele caiu porque... Olha, presta bem atenção. Ele foi para a ceia. Ele foi ungido, né, como sacerdote. Ele viveu todas aquelas experiências de sinais e milagres. Ele participava, né, dos momentos da apresentação de Deus. Como que se justifica ele cair de uma maneira que, por exemplo, assim, para mim, você e você, Anderson, talvez a gente não... A gente hoje acha um absurdo. Será que essa seria a nossa postura também? Né? Será que a gente teria sido mais forte do que Arão? Não sei. A questão aqui eu não acho que seja a questão de uma liderança fracassada. Eu acho que seja a realidade do que somos nós. Seres humanos completamente dependentes da presença de Deus, de uma comunhão com Deus constante. Porque somente a presença de Cristo ao nosso lado traz essa sensibilidade do que é o pecado. E a gente não pode esquecer, pessoal, que aqui tem um conflito por trás da cortina. Um conflito cósmico entre Deus e Satanás. Você acha que Satanás estava quietinho vendo o povo sendo liberto, uma nação sendo feita? Lá em cima Deus conversando sobre o santuário, tirando todas aquelas dúvidas de Moisés sobre... Para que isso? Qual o sentido disso? E Deus explicando tudo aquilo. Você acha que Satanás estava quietinho? Claro que não. Enquanto estava lá Moisés se preparando para trabalhar para o Senhor, ele ficou lá embaixo trabalhando para impedir o plano do Senhor. Então, nós temos esse inimigo que a gente tem que dizer eterno até a volta de Jesus. Então, é uma queda que aconteceu para Arão, mas que pode cair para qualquer um de nós. E se a gente pode extrair também uma outra lição disso daqui, a gente tem que lembrar o quê? Lá atrás, em Êxodo 17, quando o povo estava murmurando por sede, né? Com sede, qual foi a atitude de Moisés? Tem Êxodo 17:4. Então, Moisés clamou ao Senhor, que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Ou seja, a mesma talvez ameaça que Arão teve, Moisés também teve. Ele teve. Mas o que foi que Moisés fez? Buscou o Senhor. Foi. Se retirou e buscou a Deus. Se retirou e buscou a Deus. Então, que sirva de exemplo para a gente também, que independente do tamanho da prova, independente do tamanho da dificuldade, a solução nunca vai ser a gente buscar a solução humana, mas sim a gente buscar a Deus. E uma outra lição que a gente pode tirar é quando Arão diz assim, tirem as argolas de ouro das orelhas das mulheres, dos filhos e tragam a mim. Então teve todo um processo, um tempo, não foi por dia da noite que a coisa aconteceu. Então foi todo um processo para tirar, trazer para ele. E dava para ele ainda ter trabalhado. E dava para ele ter trabalhado isso daí. Então
a gente vê que o processo de apostasia, o processo que leva ao pecado, muitas vezes ele vem acontecendo por etapas, gradativamente. É um processo. E a gente tem que ter o discernimento de, em buscando o Senhor, estar muito ligado para entender que caminho a gente está percorrendo e tentar mudar a nossa rota. E assim, para a gente ir finalizando aqui, mas a lição diz assim, ó, uma ocasião tão crítica como essa exigia um homem de firmeza, decisão e coragem inflexível. Um homem que considerasse a honra de Deus mais importante que o favor pessoal, né? E aí o que é que acontece? Para o contexto que a gente está trabalhando aqui de liderança. Como tem líderes Arão, né? Que cedem à mentira, cedem ao falso testemunho, cedem à sua vaidade, ao seu orgulho para poder, às vezes, estar ocupando Fazem cargo. manipulações. Manipulações. Então, quando eu digo líder, não é só questão de líder de igreja, porque a gente é líder quando a gente é pai, a gente é líder quando a gente é mãe também, mas se sobrepõe ao assim diz o Senhor. Então, tem pastor Arão, tem ancião Arão, tem líder de igreja Arão, tem pai Arão e tem mãe Arão. Entendeu? E a gente tem que entender que a gente tem que ser firme nos princípios de Deus. Então, esse também, eu acho que uma das lições que a gente deve tirar dessa lição aqui E o mais importante é que a gente tem que exercer essa liderança, mas a gente tem que esquecer, não pode esquecer o agir de Deus, que Deus, ele age como juiz, como Deus, mas ele jamais entra no livre-arbítrio das pessoas. Verdade. Ele não entra no livre-arbítrio das pessoas. Muitas vezes, a liderança até é exercida, mas aí a pessoa que é liderada, ela quer seguir outro caminho. Entendeu? Outro caminho, e isso a gente tem que entender. Agora, o problema ali é que não era só uma questão de liberdade daquelas pessoas. Ali a coisa foi séria, porque eles fizeram algo exatamente contra a autoridade de Deus. Não foi algo contra a autoridade de Moisés, nem contra a autoridade de Arão. Foi uma afronta ao próprio Deus. Eles quebraram a aliança com Deus, que eles tinham feito há poucas semanas. Exato. Onde Deus tinha feito uma aliança com eles, até usando o condicional. Se vocês observarem esses mandamentos, né, sereis o meu povo, né? Então, eles ali estavam dizendo o quê? Eles não estavam fazendo um culto a Deus, eles estavam fazendo um culto a outro Deus. Então, nós não te queremos. Então, não é questão que se tratava de Arão nem de Moisés. Era eles, no coração deles. Então, isso é uma coisa séria. É livre-arbítrio. E tem que ter a consequência. E quando Moisés quebra, né, as duas tábuas ali, ele estava fazendo um ato físico, mas ao mesmo tempo você entende que o povo já havia quebrado a lei de Deus. Porque eles contrariaram dois princípios, né? Não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. Então eles quebraram ali dois mandamentos da lei de Deus, e eles usaram duas coisas aí que a gente pode olhar referente ao bezerro de ouro. A Bíblia é bem enfática em dizer que ele era de ouro. E ele foi feito de ouro usando o quê? O que o povo tinha trazido de riqueza do Egito. E muitas vezes o ser humano é levado a confiar nas riquezas que possui e atribuí-las a elas a prosperidade e a segurança que eles possuem. E o povo simplesmente pegou aquilo que trazia para eles ali uma espécie de segurança. É como se fosse assim. Imagina que aquele ali fosse a poupança de cada um deles. Eles disseram assim, ó, se Deus falhar, isso aqui eu estou resguardado. É o que eu trouxe aqui de mais precioso do Egito. Só que ali, né, era o que eu tinha, o que você tinha, o que ele tinha. E quando todo o povo se juntou ali para tirar as argolas, né, os brincos, as coisas de ouro, que ali eram algo de valor, eles estavam atribuindo aquele bezerro. E agora eu falo a questão do ouro, agora eu falo na questão do bezerro. O que o bezerro ele simboliza, né? Vamos falar assim. A vaca, vamos falar, ela produz o leite, né, que dá para fazer muita coisa. Ela tem a carne e ela tem o couro, né? E até os ossos você dá para usar para muita coisa. Então aquilo ali é um animal de grande valor também. Então muitas vezes você também pode atribuir a coisas, né? Exato. O lugar que é de Deus.
Então, porque eu tenho muitas propriedades, muitas posses, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, o sustento, a força, a energia provém do Senhor e não das riquezas ou das coisas que Ele nos concedeu. E o povo usa justamente isso para fazer uma imagem e dizer assim, olha, isso aqui é o meu Deus. Tudo aquilo que o povo concentra, o seu tempo, a sua energia e a sua confiança se torna o seu Deus. Aí eu vou pegar, se você me permitir, eu vou pegar um gancho no que ele está dizendo, nessa pergunta da parte de segunda-feira, lá no finalzinho do rodapé. Quando diz assim, quais são algumas maneiras pelas quais os seres humanos hoje adoram a criatura em vez do Criador? Né? Aí eu vejo, eu vejo assim, eu fiquei refletindo sobre os dois contextos. Tem um contexto dentro do próprio cristianismo e tem um contexto pessoal, individual nosso, né? Do cristianismo. Se você observar, tem muita idolatria dentro do cristianismo. Infelizmente. Tem muita idolatria. Porque tudo que você tira, o pensamento, a sua emoção, a sua segurança, que você tira, que você projeta, que você tira de Deus e você projeta para outra coisa, você já está fazendo uma apostasia. Você está abandonando o Senhor e indo em direção contrária. Onde que no cristianismo pode se dar? E aqui eu não estou fazendo assim, não uma crítica direta a ninguém. É uma autoavaliação que eu faço mesmo do cristianismo como cristã, né? Que eu acho que todos nós, como cristãos, a gente tem muito que aprender. Porque, na verdade, o próprio Senhor, ele é maior do que a própria religião que confessa o nome dele. Então, não é uma questão de ser cristão, pronto, está fechado, está salvo. Não é isso, né? Mas se você for olhar hoje, dentro do próprio cristianismo, tem muitos dogmas. Tem muita tradição. E esse foi o problema também dentro do judaísmo. O judaísmo teve muita tradição. E em nome da tradição, muita coisa trouxe prejuízo. Uma delas foi eles não reconhecerem o próprio Messias. Por quê? Porque eles achavam que o Messias viria para dar glória terrena a eles. Entendeu? E não é. Jesus veio para salvar a humanidade, não foi para salvar os judeus. Ele não veio para salvar uma situação política terrena. Ele veio para estabelecer o reino dele na terra. Então, hoje você vê dentro do cristianismo tradições oficializando dogmas e tradições, tirando até mesmo a autoridade da Bíblia. Porque a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela não pertence à igreja A, nem à igreja B, nem à igreja C. A Bíblia foram manifestações de Deus para pessoas especiais que escreveram, inspiradas por ele, né, para que o ser humano tivesse orientação. E isso não pertenceu a ninguém. Veio dado aos profetas, depois passou para os apóstolos, para os discípulos. Não pertence a uma igreja. Mas em nome desse pertencimento, tem uma parte do cristianismo que acredita que a própria igreja tem autoridade até sobre a palavra de Deus. Pode corrigi-la, pode alterá-la. Isso é uma heresia que pode conduzir a uma apostasia. E a gente precisa ter cuidado sobre isso. Daí se criam os dogmas. Aí começa a se dizer, né? Aí tem vamos citar aqui alguns dogmas que a gente sabe. Dentro do catolicismo, tem o dogma da Ascensão de Maria. A Bíblia não conta nada disso. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala dos mortos. Que as pessoas morrem, que as pessoas estão descansando e que Jesus vai voltar. A Bíblia fala que Enoque, Elias e Moisés estão com ele na eternidade. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou um grupo especial de pessoas. Mas em nome disso, o que é que acontece? O problema não é só esse, porque olha só, o dogma de dar a Maria uma certa posição faz com que muitos passem a ir a Maria como uma intercessora para eles. E a Bíblia diz que nós podemos intermediar. Moisés intermediou pelo povo, mas Moisés tinha a posição dele como ser humano. Deus é Deus. Jesus é Jesus. Se você for olhar, vamos supor, presbiterianismo, né? Tem a questão da eleição, que mata a graça de Cristo.
né, que mata a graça de Cristo. Não deixa de ser uma coisa estranha ao Evangelho. Se você for para dentro do adventismo, né, tem muita gente que confunde as coisas e coloca Ellen White numa posição que ela não é. Não tem oficialmente dentro da igreja. Ellen White é uma irmã nossa na fé que teve uma missão para a igreja, de trazer uma mensagem para a igreja. Mas tem pessoas que dentro do adventismo, que colocam Ellen White numa posição maior do que os livros de Ellen White, maior do que a própria Bíblia. Então, eu estou fazendo aqui uma alta reflexão para nós como cristãos. Eu não estou fazendo acusação a denominação nenhuma. Né? Nós como cristãos, a gente precisa ter cuidado, porque são essas coisinhas, sabe, que vai fazendo a gente tirar nosso foco de Deus e ir para situações que nos levam a cometer realmente pecado. Isso. E é exatamente isso que você falou, Ruth. Porque a lição na segunda fala sobre idolatria e mal, e ela faz uma pergunta, né? Quais foram as consequências da idolatria dos israelitas? Se remetendo ao capítulo 32, os versos 5 e 6, né? Que no final do verso 5, Arão ainda diz assim: amanhã haverá festa ao Senhor, ao Senhor Deus. E o 36 diz assim: no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Ou seja, o que a gente vê é que é uma verdadeira mistura do Senhor com apostasia. Certo? Tentativa de amenizar o pecado. Amenizar, então, assim, você coloca o que a gente vê sutilmente, mentiras no meio de verdades. Exatamente. Entendeu? Para ver um comprometimento da fé. É o que a Bíblia chama de deitar a verdade de Deus por terra. Isso. Apocalipse está lá e diz: e deitarão a verdade de Deus por terra. Por isso que a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, no Velho, você escuta muita expressão dizendo assim: eu sou o Senhor. E no Novo Testamento você vê muito a expressão assim: o único digno de honra, glória e louvor. Por quê? Porque a nenhuma criatura foi dada esta premissa. Embora, né, Moisés ele foi um intercessor temporário pelo povo, ele morreu. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que ele apareceu ali no Getsemane, porque a gente crê pelas escrituras, pelo livro de Judas, que o corpo de Moisés houve uma peleja e que ele, assim como Elias, estão numa condição hoje que aqueles que descansaram no Senhor ainda não estão. E a gente acredita que em breve o Filho de Deus, né, Jesus Cristo, ele, ao ressoar da última trombeta, vai dar também o galardão a todos que nele creem, né? Os que já pereceram e os que ainda estão em vida. Mas que não é porque Moisés e Elias estão nesta condição que eles merecem honra, glória, louvor ou adoração. Eles poderiam até perder a eternidade se Jesus não tivesse cumprido a missão dele. Por isso que eles apareceram a Jesus no Monte da Transfiguração, para encorajar Jesus, porque senão eles iam ter que voltar. Apresentando ali as duas classes de pessoas. Aqueles que passaram pela morte, mas morarão com Cristo eternamente, e aqueles, assim como Elias, que não passarão pela morte. Mas nem por isso eles são dignos de criarmos uma imagem de escultura deles e prestarmos cultos e louvor e adoração a esses. Aqui nessa questão 3 diz assim: de que maneira a apostasia do bezerro de ouro reflete o que está escrito em Romanos 1, 22, 27, né? Se a gente for ver Jeremias 10, se a gente for ver Romanos, eles tratam a idolatria como a estupidez humana, né? Como a insensatez, a estupidez humana. Jeremias 10 diz... vamos ler aqui rapidinho Jeremias 10? Ver só aqui, onde é que eu acho que eu deixei até marcadinho aqui. O que ele diz aqui, ó. Jeremias 10, verso 1. Ouvi a palavra do Senhor, que o Senhor vos fala, a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios. Aí pulando para o verso 3. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado,
Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não estar neles o fazer o bem. Verso 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Verso 8. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de taças e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra do artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Aí lá no verso 14. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu. Pois as suas imagens são mentira e nela não há fôlego. Vaidade são obra ridícula. Presta bem atenção. Por que ele cita os materiais? Quem é que fez a madeira? Isso. Quem é que fez o próprio ferro que produz o machado? Quer dizer, usam objetos de criação do Deus eterno, faz um ídolo. Eles confeccionaram um bezerro para adorar. Isso aí é o deram forma. É estupidez mesmo, é o que está em Salmos, né? Veja que a irmã citou a questão dos materiais. Aí alguém pode chegar e dizer assim, mas quando eu olho, eu vejo uma boca, eu vejo uma mão, eu vejo um olho, ele está me vendo. Só que a Bíblia em Salmos 115 diz 115. assim, diz assim, ela fala no versículo 4, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles os que os fazem enquanto neles confiam. Muito duro você também ouvir, mas é uma verdade bíblica isso. Infelizmente, por mais que eles sejam a imagem e semelhança dos homens, a minha Bíblia e a sua nos diz claramente que eles nada podem fazer por cada um de nós. E mesmo quando Jesus morreu ali no Calvário, o véu do templo se rasgou. A morte de Jesus foi para isso, para nos dar um acesso livre ao Pai, de poder conversar com o Pai. Deus se manifestou para o povo. Deus queria um contato com cada um deles. Foram eles que não quiseram. Vai tu, Moisés, e nos representa diante de Deus. Quer dizer, o povo já vinha obstinado, dizendo que não queria esse relacionamento com Deus. Você acha que isso poderia gerar boa coisa? Não ia gerar. Essa apostasia é resultado disso, deles não quererem um relacionamento com Deus, deles terem medo, não terem desenvolvido o amor ao Senhor, né? Então a Bíblia ela é clara quando diz que o caminho está aberto. A gente pode ir ao Pai, né? Pode ir ao Pai. Tanto é que Arão foi perdoado e depois de ser perdoado ele ainda foi ungido como sumo sacerdote. Né? Deus, ele é gracioso, ele é bondoso, ele é grande, ele é perdoador. Agora, o que a gente não pode esquecer, me deixa só ler esse parágrafo aqui, é curtinho. A religião que faz do pecado coisa leve, confiando no amor de Deus para com o pecador, a despeito de suas ações, só anima o pecador a crer que Deus o receberá, mesmo continuando naquilo que sabe ser pecado. Isto é o que estão fazendo alguns que professam crer na verdade. A verdade ela é mantida à parte da vida, e essa é a razão porque ela não tem poder para convencer e converter a alma. Então não é porque eu sei da graça de Deus que eu posso continuar flertando com o pecado, né? Arão foi perdoado, mas Arão deve ter se arrependido de verdade para que Deus pudesse estabelecer o perdão a ele. Dando continuidade aqui, porque a lição fala o quê? Na terça, né? Sobre o fato de serem corrompidos pela idolatria, né? Perguntando, né? Por que Deus enviou Moisés de volta ao acampamento de Israel. Ele pede para ler Êxodo 32, versos 7 e 8, viu, Anderson? Aí aqui é fantástico, né? Porque diz assim, ó. Então o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo, né? O seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu havia lhe ordenado.
fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e ofereceu o sacrifício, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. E aqui a gente vê Deus agora, né, que antes disse: este é o meu povo, né? Agora ele chega para Moisés e diz: é o teu povo, Moisés. Foi tu que tirou. E a gente vê a consequência da idolatria. Porque eles haviam rompido a aliança, Eles haviam rompido não podia a mais ser o aliança. povo dele, né? Exato, exatamente. E aí a lição fala assim, né? Ídolo é o que colocamos no lugar de Deus, e mesmo sabendo que não é certo, ainda assim o adoramos repetidamente. O ídolo captura nossa imaginação, afeições, tempo, mente, mais do que Deus. Pode até escravizar nossos pensamentos. Nós nos tornamos aqueles que contemplamos e não seremos melhores do que o Deus ao qual servimos. É isso? Então, assim, aqui a gente vê que Deus dá uma ordem a Moisés, e a gente já vai entrando aqui na lição da quarta, né? Porque vem falar sobre a questão da justa ira de Deus, que pode até ser contraditório e dizer assim, mas como que quem é justo tem ira, né? Mas a gente vê que a corrupção da idolatria traz a consequência, não é isso? Com certeza. Disse que, assim, né, uma das coisas quando Moisés percebeu que Deus havia se irado ali, foi que ele planejou destruir Israel. Moisés suplicou ao Senhor, né? Você vê essa questão da súplica. Ele diz assim ao Senhor: foi o Senhor que tirou o povo do Egito com a mão forte. Será que Deus não sabia disso? Será que Deus também não sabia, por exemplo, da questão de que ele havia feito uma aliança com Abraão, com Isaac e Jacó? A questão muitas vezes aqui é que a gente tem que entender na lição, né? Quando a lição ele usa a expressão como Moisés fosse um mini Cristo, né? Isso. Ele tipifica a figura de Cristo. Quando a Bíblia diz assim, tende um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O advogado aí, na verdade, ele usa verdades para que o juiz ele possa tomar uma decisão baseado em algo que é de fato, que é um fato. Então, é preciso aquele advogado, como diz assim Jesus: olha, está aqui, Pai. Eu morri por ele. Será que Deus não sabe? Mas a Bíblia diz que Jesus só pode fazer isso se confessardes os vossos pecados. Então, é como se você desse autorização para ele poder fazer isso. Sem isso, aí o advogado ele não vai chegar junto ao Pai e fazer essa questão. Então, quando Moisés ele está usando essa questão aqui, né, essa, vamos dizer assim, existe um termo na advocacia que a gente fala que é a pessoa põe uma procuração, né? Uhum. Ele está ali com a procuração, dando os poderes, falando em nome do povo, relembrando ao Senhor o que o Senhor mesmo tinha prometido ao povo. Não era porque Deus não era misericordioso ou que tinha se esquecido. Era porque Moisés ali entendeu até que ponto o povo tinha chegado e o que ele precisava lembrar. Não porque Deus tinha se esquecido, mas o que ele precisava lembrar para mostrar não quem o povo era, mas quem Deus era. É sempre isso que fica na minha mente, todas as vezes que eu falo isso. Eu digo, olha, todas as vezes que você olhar na Bíblia, a Bíblia está repleta de coisas, de pecados, de ações terríveis. Porque a Bíblia foi escrita para nos mostrar quem somos quando estamos perto de Deus e quando também estamos longe dele. Mas, acima de tudo, a Bíblia foi deixada para a humanidade para mostrar quem Deus é e o que Deus faz. É isso que é o foco central. E a revelação máxima de quem Deus é e o que ele faz é na figura de Jesus. Eu vou dizer para vocês, eu acho, assim, a gente sabe que Deus é onisciente. E Deus já sabia que depois dessa situação iriam haver outras situações. Então, Deus não é manipulável. A gente não sensibiliza Deus para ser bom ou misericordioso. Ele tem motivações próprias nele mesmo para ser misericordioso, justo e bom, porque esse é o seu caráter. Na verdade, Deus estava preparando Moisés para a continuidade do que ele experimentaria mais lá na frente. Essa pergunta que Deus faz para Moisés
vai o teu povo, né? Eu vou destruir o teu povo e vou fazer de você uma grande nação. Porque ele diz... Isso poderia alimentar o ego de Moisés, dizer assim, pronto, eu vou ser agora um Abraão, né? Mas não, o que foi que Moisés fez? Moisés disse, não, Senhor, intercede. Porque a gente não pode olhar a expressão, a ira de Deus, na dimensão humana. Isso. Deus não se ira com a nossa ira. A questão é que Deus sempre vai se irar contra o pecado. Vai sempre irar sobre o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado, porque isso vai em oposição ao caráter dele. Então ele chega para Moisés, lança isso, né? Essa possibilidade. O que é que Moisés faz? Não, Senhor, aí faz toda aquela que você colocou, apresenta toda a intermediação pelo povo, né? Lembrando através dele de quem ele era, como se isso trouxesse lembrança para Deus. Pai, você é bonzinho, não faça isso não, você é bom, olha o que você fez. Você entende? Então, isso para mim foi um teste para Moisés. Não o pecado do povo, mas a circunstância. Deus aproveitou a circunstância e deu um upgrade na preparação de Moisés. Porque Moisés, ele tinha tanta assim consciência das decisões dele, que Moisés, quando desce, ele arrebenta a tábua de pedra, que foi Deus quem escreveu. E Deus não briga com ele porque ele faz isso. Foi Deus quem escreveu. Aquela tábua, ela era uma extensão de Deus. E ele chega e ele quebra, ele arrebenta. Aí ele sobe. E interessante é que ele não faz uma segunda tábua. Ele não faz. É o próprio Deus quem faz. E ele passa quanto tempo mais lá em cima dessa segunda vez? Ele passa 40 dias. Quanto tempo Jesus ficou no deserto, intercedendo pela humanidade? 40 em jejum e oração, 40 dias. Então, Moisés, ele tipifica. Agora, isso tudo para Moisés entender, porque Deus havia dado, naqueles primeiros 40 dias, Deus havia dado orientações sobre o santuário e falado sobre a expiação de Cristo. Então, tudo isso eram lições para Moisés sobre o papel de Cristo. Estava ali na mente dele, né? Estava na mente dele. Deus estava trabalhando a mente de Moisés para que Moisés entendesse o real sentido do santuário e o que iria se passar ali no processo. Aquilo não poderia se transformar num ritualismo religioso. Você entende? No cerimonialismo religioso. Aquilo ia ter que ter sempre na mente do povo a dimensão do que era o pecado, do que era o perdão e o que representava para Deus aquilo ali. Tanto que no verso 32, que é até o verso que a gente falou que era o verso áureo, o verso de memorizar, diz assim, quando Moisés fala, agora pois perdoa-lhe o pecado, ou se não peço-te que me risques do livro que escreveste. E aqui o guia de estudo diz assim, a palavra traduzida como perdoar também significa carregar ou tomar sobre. Aí Isaías 53:4 diz, aplica o mesmo verbo a Jesus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que revela o quê? O processo de salvação e perdão e o que custou a Deus nos salvar. Aí complementa. Moisés estava pedindo ao Senhor que tomasse sobre si o pecado do povo. Exatamente o que ele faria na cruz muitos séculos depois. Então, Êxodo 32:32 não só apresenta a ideia de uma expiação substitutiva, mas explica quem é o substituto, o próprio Deus. Talvez por isso Moisés, pela essa compreensão que ele teve do papel do Messias, talvez por isso Moisés teve tanta liberdade por conhecer a graça de Deus, de interceder pelo povo, né? Tanto é que Moisés não perdeu a noção da dimensão do pecado. Quando ele desceu, o que é que ele mandou? Sim. Perguntou. O que é que ele fez? Fez aquele preparo da água. Pegou a água. Fundiu o bezerro, transformou o bezerro em pó, botou dentro da água e mandou o povo beber. O povo de Israel beber. Depois disso, ele perguntou, quem é que está, né, com o Senhor? Aí um grupo foi até ele, o outro grupo não foi. Aí ele deu ordem ao grupo que foi até ele, que pegasse a espada e matasse. Então, Moisés não minimizou o pecado do povo.
Moisés sabia que aquele povo tinha que ser eliminado, porque se ele continuasse, ele iria continuar trazendo esse tipo de corrupção para dentro do povo. Então, infelizmente, essa é a consequência do pecado. É a morte. É a morte. Agora, eu tinha dito que ia, né? Sim. Que eu acho que já está no finalzinho, né? Vou terminar com isso aqui. Olha, é interessante que lá em Números, número 5, tem a lei do levirato, tem um bocado de leis, né? E tinha uma ação que eles faziam, por exemplo, quando um marido achava que a mulher tinha sido infiel a ele levava a mulher na presença do sacerdote. Essa lei só servia para mulher, tá? Não servia para homem, não. Aí, quando chegava lá, o sumo sacerdote perguntava à mulher se ela tinha cometido o adultério ou não. E ela dizia que não. Aí ele tirava, né, descobria o cabelo dela, deixava o cabelo dela descoberto. Pegava a água lá de dentro do santuário mesmo, pegava a terra do santuário, colocava dentro d'água e mandava a mulher beber. Se a mulher não tivesse cometido pecado, nada acontecia com ela. Mas se a mulher bebesse, ela ficaria infértil pro resto da vida. Nesse caso aqui, do pecado, da questão da suspeita do ciúme, essa mulher não poderia ser apedrejada. Ainda que ela fosse comprovada, quando ela tomasse, fosse comprovada, você diz, mas como é que ia ficar sabendo que ela ficou infértil? Porque a Bíblia fala que a coxa enfraquecia, as coxas enfraqueciam, né? Então, no mínimo, ela ficava com algum comportamento física, né? que dava para perceber, fisicamente ficasse visível. Ela não era apedrejada por isso, mas ela ficava amaldiçoada em toda a nação. Você está entendendo? Como uma mulher que era infértil. Por isso Ana chora, porque quer um filho, para poder dizer que ela não tinha o símbolo da maldição, né? Então, o que é que atestava isso daí? A infidelidade. A infidelidade. Então, eu fico pensando se isso não foi estabelecido por conta da própria coisa que Moisés não fez lá, né? Essa lei. Aí diz, por que só servia para a mulher? Porque o tribunal era feito só por homem. Entendeu? Só por homem. E os homens não precisavam de proteção, a mulher precisava. Porque havia homens que queriam se livrar da mulher e inventavam que a mulher tinha sido infiel. Então, isso foi uma forma de justiça, de proteger a mulher. Proteção. Porque se ela não tivesse cometido e tivesse sido vítima daquele homem, Deus ia protegê-la. E Deus seria o juiz dela. Então, a gente não pode pensar que isso é porque, foi... E eram leis cíveis, né? Não era uma lei de Deus. Não era uma lei de Deus. Exatamente. É uma lei entre eles, né? Então, é só assim, para a gente ter cuidado. Às vezes que a gente vê uma coisa dessa, começa a dizer, tá vendo? A Bíblia, ela né? Só apoia os homens e tudo mais. Não, isso é uma forma de proteger a mulher contra esses comportamentos do homem, que muitas vezes queria repudiar a mulher e inventava essas histórias, né? Sim. Anderson, eu quero fazer minhas considerações finais ao ponto de lembrar, né, depois desse estudo maravilhoso, que a Bíblia diz que eu, o Senhor, não mudo. Porém, a Bíblia fala aqui que ele diz assim, que o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que traria sobre o povo. Está lá em Êxodo 32:14. Mas não mudou de propósito nem de caráter, Deus não né? mudou quem ele era. Ele mudou a ação. Como também ele disse, Deus mudou a sorte de Jó. Deus muda trajetórias, Deus muda algumas ações, algumas questões, mas ele não muda quem ele é. E se você observar isso, foi num contexto de oração. De intercessão de Moisés. E muitas vezes a gente olha essa história, vê a questão de Moisés e tal, mas a gente se esquece também que, assim como Moisés, a gente tem a oportunidade também de orar por pessoas. E muitas vezes a gente fala, não, isso aí é só obrigação dos líderes, né? É só obrigação de quem está à frente de algum tipo. Mas aí a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava. Preste bem atenção nisso. Quando este orava pelos seus amigos. Né? Então é o que eu quero dizer para você. A oração pode ir muito em seus efeitos. E Jesus, o que ele mais fez, além de muitas outras coisas boas, foi orar. Né? Nesses momentos aí que Moisés apareceu para ele, ele estava lá
em oração junto ao Pai, né? Ali rogando por tudo que ele iria passar. A oração ela é muito poderosa. E não porque quem está orando, mas para quem a gente está orando. Não é para um bezerro de ouro, não é para uma sempre qualquer imagem de escultura, mas para o Deus Criador dos céus e da terra. E aí é nisso que eu quero deixar aqui para cada um de nós, que a oração, ela nos aproxima de Deus e ela faz com que a gente possa ouvir, né? Não só através da sua palavra, mas ouvir também a voz de Deus, assim como foi falado aqui, que Arão ouvia a voz de Deus. Moisés também, muitas vezes a gente se esquece disso. Deus já deixou muita coisa revelada na sua palavra, mas eu acho que uma das coisas que o povo de Deus, muitas vezes hoje em dia, não é muito enfatizado, é a questão da oração. A gente precisa mais dar valor à oração como algo que faz parte da vida do cristão, que ensina ele a ter amor pelo próximo, que ensina ele a se achegar mais perto de Deus, a reconhecer a sua voz e parar muito de depender desses líderes. Porque muitas vezes se o povo tivesse ali se colocado em oração, pedido orientação a Deus, talvez Deus tivesse ali de alguma forma, né, feito com que o povo não tivesse chegado àquele ponto. Dá para só dizer uma eu coisa vou só aqui? complementar aqui o que o Anderson falou. Isaías 30, 21 diz assim: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo: este é o caminho, andem nele. Jesus, quando ensinou a oração, que foi que ele disse? Para a gente pedir para ser livrado do mal. Exato. Por quê? Porque, como eu falei, há um conflito que a gente não vê com os olhos visíveis. E nesse conflito há o mal que intenciona nos prejudicar, nos destruir. E Deus precisa também do argumento de que a gente pediu para ser protegido, pediu a intervenção dele. Então, quando a gente pede assim, Deus nos livre do mal, a gente está enfraquecendo o reino do mal. Então, a oração, a gente não tem a dimensão do poder da oração, porque muitas vezes elas são respondidas rapidamente, outras a gente não consegue identificar se foi respondido ou não. E outras a gente nem sabe se vai ser respondida, né? Tem coisas que a gente não entende em relação à oração. Mas nisso aí tem que entrar a questão da confiança em Deus. Uma coisa é certa, a oração enfraquece o reino de Satanás. E eu vou encerrar, depois fazer uma pequena leitura, eu queria que o Anderson orasse. Salmo 103, dos versos 8 a 14, diz assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quando o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E no verso 17 e 18 ele diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os seus filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra, Tu nos faz lembrar quão bondoso e maravilhoso Tu és, mas também quão justo também o Senhor é e sempre será. Por isso, Senhor, vai fazer com que possamos, ao estudarmos sempre a Tua palavra, colocarmos em prática em nossas vidas, para que nós possamos eliminar, Senhor, qualquer coisa que nos impeça de Te adorar em espírito e em verdade, que possamos reconhecer a Ti como o único Deus verdadeiro e que a graça do Teu Filho Jesus possa não só preencher o nosso coração, como possa alcançar as pessoas ao nosso redor. É isso que Te pedimos e desde já Te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.